definitivamente. A literatura e a realidade, elas caminham juntas. Por mais que a literatura, por vezes, traga elementos fantásticos, ela não consegue se afastar da realidade. Sempre vão ter elementos reais dentro da literatura e ela é fundamental para se construir um senso crítico em todos os cidadãos, seja crianças, adolescentes, alunos, até a vida adulta e o idoso. A literatura, ela abre portas para o nosso conhecimento, tanto quando o autor escreve, a gente pode ver mesmo pelo termo escrevivência de Conceição Evaristo, que ela escreve a vivência dela, o que ela sente, né? E do mesmo jeito, os leitores, quando leem, ao mesmo tempo que está lendo, vai imaginando o que está lendo, vai sentindo, vai se conectando com o mundo. E quando eu estou lendo uma realidade diferente da minha e eu acabo me entrosando e sentindo o que os personagens sentem, me colocando no lugar deles. E quando eu trago para a realidade, eu acho que eu lido bem melhor com alguns problemas que podem vir. Eu acho que é bem subjetivo, porque tanto algumas pessoas podem achar que a literatura é ligada à realidade com não. Por exemplo, em alguns pontos eu discordo, porque a literatura é algo ficcional e a realidade é o que a gente vive todo santo dia, o que é presencialmente. Mas ao mesmo tempo ela em si tem uma ligação, por isso que se torna subjetiva, porque ela pode e não pode ser ao mesmo tempo. Acho que às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada de que a gente lê para se distanciar do mundo que a gente vive, quando na verdade ele nos aproxima ainda mais. Porque apesar de às vezes a gente ler uma ficção, por exemplo, uma distopia, uma utopia, que é algo que talvez a gente nunca vivencie, mas aquilo traz tantos ensinamentos para a nossa vida que cada vez mais nos aproxima de algo que às vezes a gente acha que vai ler um livro para se alienar da realidade, quando na verdade a gente é trazido de volta para pensar sobre algo que a gente nunca pensou. Concordo muito no sentido de que eu acredito também que nos aproxima muito, mas eu acho que existem dois caminhos realmente. Eu acho que ao mesmo tempo que a literatura pode ser, né, uma forma da gente se conectar com a realidade, também pode ser uma fuga. Por mais que a literatura às vezes ela apresente algo irreal, algo que não é a realidade em si, mas ela traz, como você falou, muitos conhecimentos. A gente aprende muito com a literatura em si. Eu acredito assim que quando a gente lê, a gente imagina, como o Kate mesmo falou, a leitura, os livros não têm aquela realidade específica, muitas vezes parte para o fictício, mas mesmo assim a gente consegue se encaixar e nos ver naquele personagem, a gente consegue se conectar ao personagem, então sim. E com esse personagem a gente acaba aprendendo muitas coisas e levando para a vida mesmo, né? Ensinamentos que a gente aprende mesmo, de verdade. Eu acho que obter aprendizado com certeza é possível. Não sei se vivenciar totalmente aquilo, porque é um pouco tênue entre o que o escritor escreve, o que ele passa ali, o que chega pra gente, porque acho que a concepção do que a gente lê, apesar de a pessoa quando escreve ela tem uma ideia do que ela quer passar, às vezes a gente como leitor entende muito a partir da nossa realidade. Então é uma mistura da experiência que o escritor quis passar com a nossa vivência. Acho que ela dá caminhos, muitas possibilidades da gente, não sei, através de personagens diferentes, sentir um pouco de outras realidades, de outras vidas. Então, eu acho interessante também esse outro lado, que permite que a gente explore aí do que talvez a gente, em realidade, não tenha como. Então, às vezes, a realidade de um personagem vai ser tão distante da minha que é muito difícil se conectar. Mas não é impossível, mas eu acho que não é um exercício que é sempre feito em todo e qualquer personagem. Acho que depende muito da percepção da pessoa que está lendo, daquela vivência dela. É interessante, né, puxando o gancho do que ela falou, porque existe aquilo, tem um pouco da gente quando a gente lê, tem um pouco do autor, né, da experiência pessoal muitas vezes, e também do personagem fictício, que não deixa de ser aí, né, um elemento
à parte, eu acredito. Mas eu acho que, apesar de não totalmente, como Isabel falou, eu acho que uma coisa certa, trabalha muito a empatia, eu acho. No mínimo, a gente passa perto ali de imaginar, ou quando a gente lê, acho que trabalha esse exercício de passar perto do que a gente está lendo, a partir daquele cenário, com aquela personagem. Então, eu acho que empatia, talvez, a gente, no mínimo, sente. Tanto em sala de aula, livros que os professores nos recomendam, que tanto fora, livros que a gente acaba procurando na internet. Por exemplo, a República, que foi o nosso professor de filosofia, que recomendou que fizéssemos a leitura para concluir uma atividade, e acaba mudando a sua visão, o seu conceito do mundo. Eu vou retomar o que eu disse, que a literatura e a realidade caminham juntas. E eu vou usar o exemplo de um livro que eu li. A primeira vez eu tinha, acho que 7, 8 anos, que foi O Pequeno Príncipe. Eu li O Pequeno Príncipe a primeira vez e eu fiquei deslumbrada. Eu não entendi o real significado de tudo o que aconteceu, porque eu era muito nova. Mas eu fui crescendo, reli o livro já mais de 5 vezes e eu fui aprendendo coisas novas sobre mim, sobre o livro e sobre a vida. Então, a literatura ela é fundamental para que você compreenda a realidade, mesmo que seja um livro fantasioso, como O Pequeno Príncipe. Eu acho que ajuda, porque eu vou citar o Morro dos Ventos Vivantes, um clássico também da literatura, sei lá, que aquilo não é muito bom. Se vem ao livro situações que você não consegue entender o porquê está acontecendo, e também arruma o triplex na sua cabeça ao final, mas você entende como as antigas pessoas, os seus antepassados, pessoas antes de você, entendiam aquela literatura. A escrita é totalmente diferente por ser um livro mais antigo, e você percebe também acontecimentos das épocas. Eu li um livro que me deixou muito perturbada. E exatamente. Ela leu um livro muito perturbador, a leitura. Aí ela chega na escola: Clara, li esse tal livro, toma. Ela já tinha trazido o livro para me ler durante a aula. Olha, tem um plot twist enorme, uma reviravolta que você não espera, e até hoje fica martelando na minha cabeça qual é o personagem tipo que é verdadeiro, o que tá falando a verdade, se é o vilão ou se não é um vilão. Até hoje, Clara também, às vezes a gente tá conversando e ela me manda vídeos na internet da reação das pessoas ao lerem o mesmo livro que a gente leu, e a gente sempre volta a falar se as hipóteses de qual personagem seria o certo, no caso. É Verity, da Colin Hoover. Ele é pequenininho, leitura rápida. Eu li em, acho que 8 horas. Foi uma das leituras mais rápidas que eu já fiz. Eu acho que muitos âmbitos da literatura, muitos gêneros literários contribuem para a nossa vida profissional. Não somente para nos formar como profissionais, mas também como seres humanos mesmo. Que eu acho que todo profissional ele tem que ser um bom ser humano, e a literatura contribui muito para isso. Sim, tanto técnico, ligado ao técnico, eu acho interessante ligado ao técnico, mas também áreas do conhecimento, português, literatura, ciências, filosofia, sociologia, acho bem interessante. Acredito que sim, porque tanto como a literatura abre portas, em si ela ajuda você a entender mais. Então a gente, como contabilidade, a gente tem o professor de contabilidade básica que a gente não tem um livro didático para os cursos aqui, mas ele citou um livro e fez assim: gente, é muito bom para vocês entenderem o assunto que a gente está tratando. Então a gente corre atrás de um livro para entender mais daquela aula. Filosofia também, a República, também mais para entender o assunto que Emmanuel traz. A gente também teve um livro em história, que eu não lembro qual era, que também ajudou pra gente estudar para a prova. Então, tanto a literatura forma o indivíduo para a área pessoal dele, tanto para a área acadêmica dele. Se a gente analisar as áreas da vida que a gente tem,
talvez seja, a depender do que a gente está lendo, seja uma das mais difíceis de a gente conectar literatura com, sei lá, o meu emprego, com o meu curso, porque parece que na literatura é tudo tão mágico, ao mesmo tempo não, e no nosso trabalho parece que é o oposto, assim, do que a gente lê. Se é possível a gente aprender com aquilo, então com certeza a gente consegue aplicar os nossos aprendizados no nosso cotidiano no trabalho, né? Só não deixar se distanciar tanto assim. Acho que Isabel foi perfeita na colocação dela. Eu acho importantíssimo porque eu acredito que a literatura traz muita sensibilidade. É uma prática muito humana que eu acho que é necessária na nossa formação cidadã, na nossa formação profissional. Acho que a gente deve levar, né, essa sensibilidade, carregar com a gente, além de ser até uma ferramenta dentro da profissão. Eu acho que o dizer assim sobre o clube vai ser um marco em minha vida que começa essa vida de leitora. Porque eu não sou o tipo de pessoa que vai dizer eu amo livro desde criança, meus pais me davam livros de presente. Não vai ser esse contexto, né? Na verdade, eu lia muito pouco quando criança. Então, diferente de Isabel, eu sempre gostei de ler. Eu posso dizer que desde criança, assim, eu comecei lendo gibis. E aí eu era apaixonada por gibis, colecionava. Aí fui ficando mais, né? Fui adolescente, era Turma da Mônica criança, Turma da Mônica jovem. E aí fui passando para outros tipos, né? Outros gêneros. O clube foi muito divisor nesse sentido, foi totalmente divisor nesse sentido. Eu acho que se alguém dizer como foi que começou a ler, eu sempre citaria o clube como um grande incentivo, porque era a possibilidade de ler novas obras, boas novas obras, e ter a oportunidade de partilhar com outras pessoas também, que eu acho que é o melhor do clube, né? Porque às vezes a gente quer começar a ler, a gente sabe muito bem por onde começar. E o fato do clube ter aquelas indicações de leituras, inclusive muito boas, já era um super passo, né, que a gente dava, porque a gente já tinha um livro, a gente só faltava ler agora. O que eu acho que o clube, né, realmente me deu a oportunidade de ser mais a questão do método, de começar e terminar de fato. Às vezes eu tinha dificuldade, eu começava, não terminava, então era essa questão mais bagunçada e o clube me dá um norte melhor. Outra coisa que eu acho que o clube tem que é muito especial é a questão de você ler obras que você não leria normalmente, por exemplo, né? Verdade. Livros que eu olho, acho que não faz meu estilo, né? Numa livraria, não pegaria aquele, né? E aí a gente se depara às vezes com o inesperado e é uma surpresa, porque, né, algo que a gente nunca imaginou que iria ler ou que a gente iria ler e gostar, a gente tem essa experiência nova. E a questão de entender o quanto um livro ele nunca é lido da mesma forma por ninguém, assim, e nem por nós mesmos. É maravilhoso. É um estímulo que a gente tem para ler pelo menos um pouquinho todos os dias. A gente consegue conversar sobre o que a gente mais ama, que é ler. Então, a gente cria novos laços com pessoas, com livros, com um ambiente aconchegante. É uma experiência fantástica participar do clube de leitura. E aí, quando a gente junta aquela oportunidade de estar junto, trocando experiências e vendo que uma pessoa entender uma coisa totalmente diferente do que eu entendi, se torna mais mágico ainda, porque não foi só a minha percepção da leitura, mas a minha junto com a de Ellen, que junto faz algo, consegue, na verdade, né, trazer algo muito grande. Então, nossa, fala do clube babando, assim. Esse é o livro que eu escrevi na época do IF. Eu comecei, né, no primeiro ano, incentivada por um professor daqui do IF, o professor Emanuel de Filosofia. E, enfim, foi a forma que eu encontrei de colocar, né, muitas inquietações que eu tinha com relação a reflexões que eu via em sala de aula. E aí eu fazia conexões com a realidade. Então, eu queria colocar aquilo para fora de alguma forma. E aí eu comecei a escrever os ensaios, que viraram vários, que viraram o livro Ensaios de uma Alma Inquieta. E parte também dele tem muito do próprio Clube do Livro, porque o Clube do Livro foi no nosso último ano, né? A gente estava no terceiro ano.
E aí muitas leituras do clube me inspiraram e fizeram com que eu escrevesse também. Então tá aqui a prova, né, do quanto a literatura pode abrir caminhos e nos levar a vários lugares. Na minha opinião, eu acho que ainda falta esse incentivo e essa motivação para a leitura, principalmente na língua portuguesa e literatura. Na minha opinião, ainda falta. Mas a gente pode observar em sociologia e filosofia que os professores eles estão à frente, eles incentivam, mas eu acredito que ainda falta de outras áreas, de outros professores, essa motivação para os alunos estar à frente. Como o meu curso é o mesmo que o dela, né, eu tenho as mesmas opiniões que ela, né? Que filosofia e sociologia, principalmente filosofia, é o que a gente mais tem recomendação de livro pra gente ler. Isso. Mas que falta muito nos outros professores nos indicarem, né, hábitos de leitura. Não é com tanta frequência que a gente recebe. Depende do conteúdo que a gente está recebendo no momento. Mas a gente recebe incentivos dos professores. Olha, tem esse livro que pode ajudar vocês a entenderem mais esse tipo de conteúdo. Olha, esse livro é muito bom também por causa do próximo conteúdo que a gente vai ver. Olha, esse livro é muito bom por tais e tais motivos. É isso, a gente recebe bastante influência de professores, principalmente das áreas de humanas, de história, de sociologia, de filosofia. A gente recebe muito incentivo deles, português também. Com certeza, a área de humanas é bem mais... Línguas também, porque, querendo ou não, o IF disponibiliza cursos de línguas. Júlia faz francês e eu faço espanhol. E em espanhol a professora recomendou um livro, a gente está trabalhando nesse livro, que é Eres tu Maria, que é uma distopia de uma detetive. O campus também é aquele lugar que, todo canto que a gente passa aqui no IF tem alguém comentando sobre algum livro. Ou segurando algum livro que a gente está interessado em ler futuramente. Eu tenho um que é A Hipótese do Amor, que eu acho que eu já vi umas 4 pessoas com o mesmo livro. Foi maravilhoso, foi uma experiência muito bacana. Eu pude vir aqui como ex-aluna e teve aquele momento, né, do dos e foi muito legal ver. Teve um sorteio de livros e a animação assim dos estudantes que estavam, o público assim, era todo mundo querendo, e quando tinha um sorteado era aquela comemoração coletiva, a empolgação. Foi muito legal. Acho que serviu para animar, assim, dar vontade ainda mais de quem já gostava de ler continuar lendo, e quem não tem tanto hábito começar, pelo menos, ou tentar a partir disso. O sarau aqui do IF que vocês organizaram foi a primeira vez que eu tive contato com o sarau. Eu já tinha tido vontade de participar, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ir a um. Então foi uma experiência magnífica. Foi um contato com uma forma de expressar a literatura que eu nunca tinha presenciado. E é muito bonito, é lindo quando a gente se expressa desse jeito, é muito bonito. E é dada a oportunidade aos alunos de abraçar esse tipo de conteúdo, é magnífico. Falando também, dando continuidade à fala de Luísa, foi a minha primeira vez no sarau. Eu já tinha visto na internet sobre, mas antes eu não tinha tanto contato com a leitura, então eu achava não me interessava tanto. Mas depois do que aconteceu aqui no IF, eu me interessei bastante. Eu gostei da interação das pessoas com a gente. Eu fui presenteada com um livro. Por sorte, não vou vender não. Fui presenteada com 1984, que, claro, eu já tinha alugado um triplex na minha cabeça para eu poder ler. Eu nem tinha lido, eu só tinha visto teoria. E ele está na minha lista. Nas férias eu vou iniciar. Eu espero que eu consiga terminar. Eu acho que foi uma experiência muito maravilhosa e eu espero poder participar de mais sarais e poder repetir essa experiência.
Sim, definitivamente. Como eu disse, foi o primeiro contato que eu tive e foi um contato extraordinário. Então, eu quero ter essa experiência mais vezes, tanto em outros sarais ou em Clube do Livro. Eu realmente incentivo a gente a buscar mais a literatura. Eu gostei muito. Eu acho assim que o sarau ele trouxe várias áreas, literatura, música, então tudo isso engloba um pouco do ser humano, né? De como é enxergar o ser humano no dia a dia. Então eu achei muito interessante. Também eu gostei muito, porque não é sempre que a gente tem esse tipo de evento aqui no IFPB, né? Então foi algo muito, assim, diferente e interessante, porque trouxe muitos conhecimentos pra gente.